A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui no canal da Tia Carol. E hoje eu vim trazer para vocês 10 passos de como você pode melhorar a sua aula na EBD. São passos que eu mesma usei e que funcionou muito bem. Para quem tinha só 3 a 4 alunos na EBD e depois que aplicou esses 10 passos, melhorou muito. E aí eu passei a ter 12 alunos, 15 alunos, até 20 alunos na sala de aula. Então, vem comigo e fica por dentro de tudo que eu vou falar nesse vídeo. O primeiro passo é: use a entonação da sua voz na hora que você for contar a história, da lição lá na aula da EBD. Use uma entonação de voz, imite uma voz mais forte, mais firme, a voz de um soldado, uma voz mais mansa. Imite aí, vamos supor que você vai dar aula e vai falar sobre Jesus acalma a tempestade. Então vocês vão fazer o barulho com a boca mesmo, o barulho, da tempestade, das ondas, Se você puder utilizar também fundo musical, tipo do barulho da tempestade, você pode estar levando para usar também. Se vocês puderem, por exemplo, vou contar a história do cego Bartimeu. Faz o barulhozinho dos passos da multidão com os pés. Vamos lá, crianças, fazer o barulho dos passos da multidão com a tia. Gente, eu fiz muito isso e isso melhorou demais a minha aula. Então, entonação da voz, fundo musical, ritmo, utilize o que vocês têm, tá bom? E dá muito certo. O segundo passo é: use um objeto que sirva para contextualizar um fato na história que você vai estar dando na aula da EBD, ou uma curiosidade. As crianças amam quando vocês levam, vamos supor que vou falar, hoje a aula vai ser sobre o Egito, quando o povo de Israel estava lá no Egito. E aí vocês vão levar o quê? As pirâmides, vão levar as imagens das pirâmides, Vão levar, se vocês tiverem alguma antiguidade em casa, sei lá, ou um símbolo de alguma coisa. As crianças amam, gente, quando a gente leva algo, algum objeto que especifica um fato. Nossa, aquilo ali já abre a mente das crianças e elas ficam cada vez mais curiosas. Então, é interessante, é importante que vocês levem esse objeto para sala de aula, tá bom? Terceiro passo é: se vista como os personagens daquela época. Se você é o professor que vai dar aula na sala de aula, você vai lá todo caracterizado, com a bata, com a faixa, com a manta aqui do cabelo, aí bota aquela faixinha aqui para segurar. E aí as crianças já vai criar aquele suspense, as crianças já vão começar a imaginar qual é o personagem que a tia tá caracterizada, Então já vai criar uma curiosidade ali quando eles verem que vocês vão estar caracterizados da história que vocês vão contar. Ou se você não quiser se caracterizar como personagem da história, vocês também podem usar as crianças, Vestir elas com os personagens. Vamos supor, vai contar a história da ovelha perdida. Vamos vestir as crianças de ovelhinha, pega uma batinha lá de TNT branca, bota uma máscara de EVA de ovelhinha, veste o outro, entendeu? Como pastor. Então, usa as crianças na encenação ou você mesmo entra no personagem e se caracteriza. Gente, eu fiz muito isso, muito, e as crianças amavam. E é bom porque elas participam, E nos ajudam na hora da contação de história. O quarto passo é: decore a sala montando o cenário onde se passa a história. As crianças vão chegar lá para a aula na EBD e já vão ver ali algumas coisas, Já vão ficar ligando: eita, hoje a tia vai contar tal história, Eles amam, gente, quando chegam na sala e encontram ali uma decoração, um cenário montado já da história. Já ficam curiosos, já ficam ansiosos para que comecem a aula, Então, vamos supor, hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia. Você vai montar a mesa, montar ali o pão, montar o vinho, botar o lugarzinho de cada um, vai fazer ali a encenação da ceia. Aí tem ali a mesa da ceia, Tem ali todo o cenário onde se passa ali o momento da Santa Ceia, Então é muito legal. O quinto passo é: utilize recursos visuais. Vamos lá, vamos supor que você vai contar a história da criação. Você vai fazer o seu visual de EVA,
ou com feltro, se você tiver, você leva ali seu recurso da sua aula, vai mostrando os visuais, né? Ou então utiliza recursos naturais. O que são recursos naturais? Vou contar a história da casa na rocha, da casa na areia. Leva um pouquinho de areia, né, numa vasilhazinha. Na outra você leva umas pedras, né, para simbolizar a rocha. E aí, ó, você tá utilizando recursos naturais, né? Recursos que tem em todo lugar. Utiliza recursos recicláveis. Gente, eu utilizava muito recurso reciclável porque eu ainda não tinha habilidades com EVA. Então eu utilizava recursos recicláveis. Eu pegava os tubos de linha da minha mãe, que era costureira, e fazia os bonequinhos da história, os personagens da história. Caixa de leite, fazia boneco de caixa de leite, caixa de Toddy, caixa de suco. Gente, eu utilizava o que tinha ao meu dispor. Então são várias opções aí para vocês poderem estar usando, tá bom? O sexto passo é: mude o ambiente. Hoje eu vou fazer uma aula diferente. Hoje a aula vai ser lá no pátio da igreja, vai ser lá na garagem da igreja. Hoje a aula vai ser lá na casa da irmã Maria. O jardim dela é lindo, vai ser assim um ambiente mais natural, vai ser muito bom, né? Tá assistindo a aula e aquele ventinho correndo no nosso rosto, né? Então, mude o ambiente. As crianças gostam de coisas diferentes. Então, você pode estar fazendo, acabou o trimestre da lição? Vamos fazer a última aula em tal lugar. Então, façam isso, gente. As crianças amam quando a gente traz novidades para a EBD. Sétimo passo: tenham ajudantes na sala de aula. Antes eu dava aula sozinha, não pedia ajuda para ninguém. E às vezes eu ficava muito atarefada. Até na hora de estar lá contando a história e segurar o recurso, eu me atrapalhava um pouco. Então, é importante que vocês tenham ajudantes na sala de aula. O que você pode estar fazendo? Vocês fazem a confecção de um aventalzinho, né, para se destacarem como ajudantes do dia. Escolhem uma menina e um menino, né, e distribuir as tarefas. Eles podem estar ajudando você a recolher a oferta na sala de aula. Eles podem estar ajudando você a observar quem faltou, né? Eles podem estar ajudando vocês a distribuir os materiais, a organizar a sala de aula antes da aula e após a aula. Então, eles amam, gente. É só antes de começar a aula você sortear. Hoje é a Clara que vai ajudar a tia e hoje é o Pedro que vai ajudar a tia. Então, gente, eles amam ajudar a tia. Então, aceitem essas ajudas, viu? O oitavo passo é: utilize jogos, brincadeiras, dinâmicas para melhor fixação da sua aula. Então, terminou de dar aula ali, vamos aplicar ali um jogo que tem tudo a ver com a história que eu contei. Vamos aplicar ali uma brincadeira que tem tudo a ver com a história que eu contei, ou uma dinâmica. E, gente, isso é muito legal, porque fixa melhor o que você deu e as crianças sempre vão estar se lembrando e ainda vão ficar pedindo para você: ah, tia, faz do jeito que você fez na outra aula, faz aquela mesma brincadeira, faz aquele mesmo jogo, tia. É muito legal. Então, eles ficam muito animados quando a gente faz isso. Pesquisem, porque o YouTube tá aí, gente, cheio, né, de opções para vocês estarem utilizando. A internet tá aí para ajudar vocês. Não fiquem perdidos aí, esperando por um pro outro. Vai, corre atrás, pesquisa, porque o que tem aí, gente, são milhares de opções de jogos e brincadeiras dinâmicas para vocês estarem fazendo na sua aula da EBD. O nono passo é: datas importantes. Tem um calendário com todas as datas e comemorações cristãs para vocês estarem fazendo algo diferente na sala de aula. Chegou a época do Natal, vamos enfeitar a sala de aula, né, com coisas natalinas, né? Chegou a época da Páscoa, vamos enfeitar a sala de aula, né, em comemoração à Páscoa. A aula que você vai dar também tem que ser voltada para essa data, né? Chegou o dia da Reforma Protestante, vou contar a história da Reforma Protestante, vou decorar a sala lá, aparecendo o cenário de como tudo isso aconteceu, né? Você pode estar fazendo também no dia do evangélico. Hoje a tia vai terminar a aula mais cedo e a gente vai para as ruas, né? Fazer um evangelismo criativo, fazer apresentações, né? Então, façam coisas diferentes nessas datas, né? De comemorativas, nessas datas importantes para nós cristãos. Então, isso é muito importante porque as crianças já vão aprendendo, né? E o 10º e último passo é: faça desafios de aprendizagem. Você pode estar separando ali seus alunos na EBD em grupo de meninas, grupo de meninos, ou tudo misturado, forma 2 grupos. E aí,
Hoje eu vou dar uma aula bem diferente e após a aula vai ter um teste de conhecimento. Eu quero ver aí quem é que tá, né, ativo em tudo que a tia tá ensinando aqui na sala de aula. Leve prêmios, faça premiações, medalhas, leve, sei lá, sorteie uma caixa de chocolate ou uma cesta de chocolate pro grupo, né? Ou sei lá, um dia de lazer em tal lugar. Terminou o trimestre, faça uma gicana bíblica, faça ali as perguntas de todas as lições que você deu durante o trimestre, faça ali uma gicana, né? Premie as crianças, elas amam quando a gente faz isso, tá bom? Mas deixe bem claras as regras, porque às vezes ocorre da criança ser muito competitiva e ficar assim, querendo se zangar uns com os outros. Esclareçam as regras, façam tudo com ordem e decência e, gente, apliquem todos esses passos que eu tô dando aqui para vocês, porque são coisas que eu testei, deu certo, eu vi mudanças e as crianças aprenderam muito mais depois que eu passei a utilizar esses passos na minha aula da EBD. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Beijo!